porque Carlos Bolsonaro ironizou em suas redes sociais os recentes elogios feitos pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao presidente Lula. Em uma publicação que ele fez no Instagram, ele cobrou que o PL bata no chefe do executivo ao invés de enaltecer. O objetivo da postagem era defender o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que será candidato a prefeito. Segundo uma nota que foi publicada pelo portal Metrópolis, o parlamentar estaria desagradando integrantes do partido por não estar direcionando suas críticas ao atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, e sim ao presidente Lula. Carlos, então, aproveitou para, sem citá-lo nominalmente, mandar uma indireta para Valdemar. Vamos começar o nosso debate, o nosso giro de análises. Você, Cristiano Beraldo, né, falou sobre essa situação no Rio de Janeiro, inclusive os internautas, as pessoas que nos acompanham, disseram, o Beraldo matou a charada em relação às muitas comunicações feitas pelo Twitter, pelo prefeito Eduardo Paes. Mas o que achou dessa postagem de Carlos Bolsonaro, ironizando inclusive os elogios feitos por Valdemar Costa Neto? Bom, na verdade, o funcionamento desse núcleo mais próximo do presidente Bolsonaro dentro do PL é uma atuação bastante independente, né? Não há, sobretudo por parte de Carlos Bolsonaro, que sempre foi bastante belicoso nas redes sociais, não há nenhuma preocupação de colocar panos quentes, né? Ele está ali registrando a sua insatisfação e também é uma insatisfação em relação ao pré-candidato Ramagem, mas eu concordo nesse aspecto que hoje você tem dois flancos. É impossível ignorar que a política brasileira ela está ainda bastante polarizada. O próprio governo federal, o governo que foi eleito com discurso de pacificação, tem alimentado essa polarização. Então, as pessoas não estão polarizadas em relação ao prefeito, em relação ao governador, em relação ao vereador. As pessoas estão polarizadas em relação ao presidente da República. E o que dá visibilidade, o que atesta se o deputado está a favor ou contra os interesses e os ideais daquele eleitor, é justamente a sua posição em relação à questão federal. Obviamente, não se ganhará a eleição, não se ganhará a Prefeitura do Rio ao ficar abraçado exclusivamente com Jair Bolsonaro ou, mesmo no caso de Eduardo Paes, ficar abraçado exclusivamente com Lula. A candidatura para ser vitoriosa, isso é uma característica de Rio, também de São Paulo e outros lugares, é preciso encontrar o tom para que a candidatura atraia apoio também de pessoas que não estão tão convictas em relação ao seu apoio, seja Lula ou seja Bolsonaro. E esse é o exercício que precisa ser feito e talvez seja isso que os representantes do PL estejam cobrando ou de alguma forma preocupados em relação à condição ali, a postura do delegado Ramagem. Mas tem tempo para acertar a rota. Eu não tenho a menor dúvida de que esse trabalho será feito e que há tempo ainda de Ramagem construir a viabilidade da sua candidatura. Roberto Mota, você conhece bem a dinâmica de um partido, né? É normal esse tipo de divergência, muitos até usam a expressão partido, né? Partido fragmentado. A gente tem observado alguns episódios no PL e essa recente manifestação de Carlos Bolsonaro traz justamente essa sinalização. Ele criticando os críticos do PL que sugerem que Ramagem bata mais em Eduardo Paes. Aí o Carlos Bolsonaro, que é muito próximo a Ramagem, disse, ok, só que vocês poderiam também, ao invés de ficar elogiando Lula, também poderiam criticar a gestão de Eduardo Paes. Ou seja, tá tudo como sempre foi, ou você acha que muitos no PL estão pisando fora da linha? Eu concordo 100% com a mensagem do Carlos Bolsonaro. Ele está dando uma mini aula de política, né? É muito do que eu digo no meu último livro, Jogando para Ganhar, no qual eu apresento o trabalho de dois ideólogos
um de direita e outro de esquerda, americanos, David Horowitz de direita e Saul Alinsky de esquerda. É muito importante para quem entra para a política conhecer um pouco da prática política, do que funciona, do que não funciona. O Saul Alinsky é um guru da moderna esquerda americana. Foi ele que ensinou essas técnicas que são usadas hoje na esquerda dos Estados Unidos e depois são copiadas aqui pela esquerda brasileira. Uma dessas técnicas, uma das dicas do Saul Alinsky é: escolha um alvo, foque a mira e não pare de atacar. Quem está na arena política disputando uma eleição num país como o Brasil, no tempo em que a gente está vivendo hoje, tem que ter posições morais e ideológicas claríssimas. O tempo do somebody love acabou. A gente está falando aqui de polarização. Eu vou pedir licença a vocês para discordar. Eu não acho que o problema do Brasil é polarização. O eleitor quer clareza de ideias. O eleitor quer saber, senhor político, o senhor é a favor de dar uma sentença de prisão perpétua para alguém que manda matar o pai ou a mãe? Ou o senhor acha que 3, 4 anos de cadeia, com saidinha, visita íntima e depois progressão de regime, tá bom, e uma pessoa como essa depois pode voltar para conviver no meio da sociedade com a gente? São posições claras que são necessárias. Isso não se trata de radicalismo, não se trata de nada disso, se trata de clareza moral. É isso que o eleitor quer, e eu acho que é essa a mensagem do Carlos Bolsonaro. Pois é, quando você disse, Mota, que a população não aguenta mais somebody love, o Alan Gani abriu um sorriso aqui, lembrando daquele personagem, naturalmente, da escolinha do professor Raimundo. Mas chamou muito a atenção também, Gani, quando o Mota fala em clareza de ideias. E a gente vê que falta muito esse tipo de aspecto e essa clareza não está sendo colocada como prioridade nas discussões dentro dos partidos. E talvez, nesse episódio mais recente do PL, seja um bom exemplo disso, né? O PL, ele tem um problema na sua raiz. Quer dizer, ele abarcou o bolsonarismo, mas não existe um partido com uma identificação orgânica com o bolsonarismo. Em outras palavras, não existe um partido verdadeiramente conservador. O Partido Novo é um partido liberal na economia, com algumas posições mais conservadoras. Talvez até se torne um partido conservador. Mas hoje falta essa identificação no Brasil com o conservadorismo, como há com o Partido Republicano nos Estados Unidos, né? E aí, esse casamento, é claro que ele vai ser complicado. Por quê? Porque o PL é um partido de centro. Ora vai para o centro-esquerda, ora vai para centro-direita. Vamos lembrar que o PL foi o grande fiador da eleição, ou um dos grandes fiadores da eleição do primeiro mandato do presidente Lula, colocando o Zé de Alencar na vice-presidência, dando um sinal claro para o empresariado que, olha, o PT mudou, é um PT mais light, o vice é alguém ligado aos empresários, etc. Então, durante muito tempo, compôs a base do governo. Então, assim, na sua essência, o PL, ou a velha guarda do PL, na qual Valdemar Costa Neto faz parte, é um partido de centro. E aí você está misturando água e óleo, né? Você está colocando uma direita nesse partido que tem uma posição bastante clara em relação a alguns temas e uma posição bastante crítica em relação à esquerda e ao presidente Lula. E você coloca esse partido mais de centro ali, mais escorregadio, né? Que tem ali os seus interesses. Então, ou o PL, né? Essa velha guarda do PL, se adapta e fala, não, vamos ser aqui de fato um partido verdadeiramente de direita, conservador, ou essa ala que é impossível, né? De direita, bolsonarista, fala, não, agora vamos ser aqui um pessoal de centro, né? Mas as duas coisas, elas são antagônicas. Pois é, agora, enquanto
Não, você quer complementar? Pode falar, Beraldo. Não, é só para lembrar que o Carlos Bolsonaro sequer é do PL. Ele foi eleito pelos republicanos e a janela de mudança de partido para quem é vereador é só agora, se não me engano, em abril. Pois é, diz ele que irá para o PL. Não sabemos se isso vai se confirmar. Agora, Beraldo, enquanto muitas pessoas acabam atribuindo a um líder partidário um erro de comunicação quando acaba enaltecendo e elogiando um líder de um outro partido, no espectro político oposto, sim, não é uma novidade se a gente olhar para o histórico desse PL raiz que o Alan acabou de destacar, né? É normal e tradicional ficar com o pé em cada canoa. Agora, enquanto muitos atribuem a um erro de comunicação, talvez seja exatamente o objetivo. Na verdade, eu acho que não foi nem um erro de comunicação, né? Foi um ato falho, porque aquela fala dele, reconhecendo a qualidade do Lula como um líder popular, ela caberia na boca, talvez, de qualquer outro líder partidário. Mesmo se fosse do Republicanos, se tivesse sido, do PSD, qualquer um desses partidos, você teria espaço para acomodar este reconhecimento a essa força de liderança de Lula e tal, que é óbvio, como eu disse ontem, ela é óbvia, é evidente, tanto é que ele foi eleito pela terceira vez presidente da República. Agora, quando se tem a estratégia de usar um movimento altamente atrelado à direita, aonde o Brasil passa a discutir de forma efetiva, clara e direta o que é a direita, você não pode ter espaço para esse tipo de ato falho. É preciso, a cada momento, entender que o espaço que a direita brasileira precisa ocupar e deve ser tirado da esquerda, coloca qualquer representante da esquerda como um adversário político a ser vencido. Não tem espaço para carinho, não tem espaço para fala mansa, porque, afinal de contas, a gente está num ambiente político bastante turbulento e as pessoas precisam ter convicção de que acreditam nas pautas da direita, naquilo que a direita defende. Como o Mota muito bem colocou aqui, quais são as bandeiras defendidas, quais são as ideias defendidas, quais são as opiniões defendidas em relação aos temas principais: a educação, a livre iniciativa, a propriedade privada, a saúde, etc., o tamanho do Estado. Então, não se pode simplesmente ficar, veja bem, na posição que Valdemar da Costa Neto se colocou, porque ele não foi colocado ali por ninguém, ele construiu este momento, esta posição, e tem dado declarações de que está muito convicto dessa posição. Então, realmente, espera-se dele que todas as suas manifestações sejam para reforçar esse posicionamento. Na esteira do que disse o Beraldo, Mota, qual é o espaço que a direita precisa ocupar? Por que ela ainda não ocupa? A direita brasileira é um bebê. Ela acabou de nascer. Está mal começando a engatinhar. Então, tem muito que aprender, né? Já houve, há muito tempo atrás, algo que se pudesse chamar de direita no Brasil, mas isso, durante o meu tempo de vida, praticamente sumiu. Eu já contei isso aqui. Quando eu cresci, quando eu era adolescente, quando eu era jovem adulto, não existia nenhuma alternativa cultural, filosófica, política. Pensem no que vocês pensarem em qualquer área da vida brasileira, a sua escolha era ser de extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, social-democrata. O Brasil foi descobrir que existem outras ideias. Isso tem 15 anos, né? No máximo, talvez 20 anos. E mais do que isso, muita gente está descobrindo agora que essas outras ideias, que nunca são ensinadas nas nossas escolas,
elas nunca são objeto de conversas nos reality shows, elas nunca entram nos debates da grande mídia. Essas ideias são justamente as ideias que fizeram com que as nações desenvolvidas se tornassem desenvolvidas, né? Como a ideia que hoje no Brasil ainda é ofensiva para muita gente, da liberdade econômica. A gente tem debates aqui intensos com colegas meus que são ferrenhos defensores da regulamentação e buscam argumentos, né, infinitos para defender uma coisa que vai na contramão. O Estado tem que ser o menor possível, a liberdade tem que ser a maior possível. Foi isso que construiu a riqueza do mundo. Essas ideias chegaram no Brasil de volta, apareceram de novo há pouquíssimo tempo, e essas ideias é que constituem o núcleo do que é ser de direita. Ser de direita hoje é defender a liberdade. Muita gente acha que ser de direita é ser carola, né? É ser contra a promiscuidade. Isso aí, para algumas pessoas, faz parte da constituição delas. Mas o essencial na direita é a defesa da liberdade. Isso no Brasil ainda é revolucionário. Então eu peço a vocês, peço aos nossos espectadores, tenham um pouco de paciência com a direita brasileira. Vamos dar um pouquinho mais de tempo, porque é o único caminho que a gente tem para um progresso, para a prosperidade.